Paçoca. Palavra do Tupi-Guarani, quer dizer um amassado, um migalhado, um pilado, um pisado. Tudo quanto você coloca dentro do pilão torna-se uma paçoca. Quando o português chega no Brasil, ele encontra o índio já comendo paçoca. Paçoca de carne seca, paçoca de peixe. Se o Brasil não tivesse burro, não seria essa grandeza que é hoje, né? Porque foi o burro que levou, ele levava café daqui do Vale para Paraty e trazia sal para cá. A paçoca era a comida principal do tropeiro. Por que era essa comida feita? Para que não estragasse no caminho. Então, se fazesse a paçoca, uma quantidade boa de paçoca, muitas vezes dava para a viagem inteira e a paçoca não estraga. Nessa região aqui do Baixo Vale, que a gente chama, perto do Rio Paraíba, onde essas cidades, essas vilas que existiam aqui, criadas por tropeiros, então os tropeiros que seguiam viagem para Paraty ou de Paraty para as Minas acabam ficando semanas, talvez meses, formando famílias aqui nessas regiões. E aí se deu, né, a disseminação do milho, a facilidade de produzir milho, mesmo antes da formação das primeiras vilas. O milho, até pela sua praticidade, né, são grãos, então você põe um punhadinho no bolso, leva, e você tem uma facilidade de reproduzir, procriar, elevar, fazer o milho andar pelo Brasil. Já a mandioca, ela começou a ter já uma importância maior nessa formação das primeiras vilas. As esposas, os filhos estavam já nessa região e já tinha esse hábito comum de se produzir, de se plantar mandioca, assim como o milho também. A gente plantava alimento comum, né? O feijão, o arroz, o milho, a mandioca, o inhame, essas plantações assim que vivia. A gente plantava muito mesmo, era milho. O milho era de maior necessidade, sempre é o milho que faz muita falta, né? Aqui eu nasci aqui. Nasci aqui. Estou com 83 anos para fazer agora em julho. Eu lembro que minha mãe, tudo quintal. Nós comíamos, era do quintal. Só comprava, certo mesmo, só comprava o sal e a querosene para poder ter luz na parte da noite, né? Era muito difícil a pessoa comprar as coisas de fora, porque nem transporte para levar não tinha, né? O único transporte aí era o burro, a tropa, era assim. Então a maioria do povo só plantava para se alimentar. Dinheiro ninguém tinha. Porque tem essa coisa do caipira, né, que é, por falar, ele faz muita troca. E sempre a gente estava trocando um saco de feijão, sempre estava comendo um feijão novo. Então era mais ou menos o jeito de repartir as coisas. Então, até fala que o tropeiro deixava uma roça plantada para o outro vir e pegar e colher, mas aquele que colhia também plantava para que quando ele voltasse tinha lá também. Quantas e quantas vezes matava um porco, e aí era um porco grande, a gente repartia para a vizinhança, porque sabia que quando eles matassem, traziam um pedaço para a gente também, sabe? Então, não passava sem carne. A farinha de milho começou com meu bisavô, ele e os seus 3 filhos. Desde que eu era criança, eu vim aqui na fábrica, eu frequento a fábrica. O processo começa
que os pequenos produtores trazem milho para a gente. Vai começar pelo primeiro beneficiamento, que se chama canjiqueira. A primeira etapa vai sair a canjica e a segunda parte vai sair a maisena e o coração de milho separado numa outra parte. Vai separar em duas partes, o fubá molhado e a casquinha do milho. O fubá molhado, o funcionário vai pegar e vai colocar no forno para poder assar a farinha. Natural, água e milho, sem conservante, nada de corante. Eu fiz muita farinha, nossa. A torradeira de farinha era eu. Ficava lá no forno, lá mexendo, até secar. Torrava farinha às vezes o dia inteiro. A primeira produção da fazenda foi mandioca. Colhe a mandioca, vem ou por trator ou em piruzinho. Aí a gente traz aqui para casa de farinha. Tem um lavador, que é essa peça aqui. Esse lavador, você mantém ele com meia água e ela, por atrito, vai batendo, vai rodando, vai batendo, vai rodando, ela vai limpando, vai tirando aquela pele. Trazia a mandioca de lá da roça, né? Raspava ela com uma faca, levava na bica, lavava muito bem. Aí ia pro ralador, né? Aí ralava, mas não era na mão não, ele tinha a maquininha de ralar. Meu pai tinha todas essas coisas, sabe? Vai pro ralador, ralou essa mandioca, caiu no tambor. Desse tambor vai para um saco, que normalmente é um saco de ensacar arroz ou farinha, e vai para a prensa. Lá eles colocavam aquele monte de pedra, um ferro, o que tivesse de peso, deixava pousar lá. Aí no outro dia amanheceu aquilo sequinho. Aí a senhora pegava a peneira. A gente peneira umas 2, 3 vezes até para sair os talinhos, enfim, para ficar somente ela bem fininha. Aí ia pro forno. Aí quando ela pegava sortar, você pegava um rodinho e chegava o fogo ali e mexendo com o rodinho até ficar sequinho. Você provava, estava sequinho, aí já podia tirar aquela e pôr outra, né? O segredo é o ponto. Eu gosto de uma farinha um pouquinho mais torrada, passada do seco. Eu acho que ficou boa, cara. Vamos ver. Boa. Quer experimentar um pouquinho? A paçoca é a comida do tropeiro, né? Do tropeiro e do caipira, porque o tropeiro não passava de ser um caipira, né? A paçoca de carne que é feito de farinha de milho, sabe? A carne que vai na geladeira não fica boa, né? Então salga ela, pendura lá no fumeiro do fogão e com 15, 20 dias e um mês ela fica defumada. A gente pega a carne, cozinha ela numa panela, geralmente era uma panela de ferro, e cozinha ela até um ponto, não pode amolecer muito, e depois coloca no pilão. Aí vai pondo farinha de milho também, vai pondo farinha de milho e vai socando, à medida que ela vai ficando úmida, joga mais um pouco de farinha. E a farinha de milho vai fazendo ela ficar mais durinha um pouco, ela um pouco mais seca. Minha mãe só fazia paçoca doce. Ela não fazia salgado. Minha mãe preparava tudo para nós socar. Então nós tínhamos que socar para ela, senão apoiava mesmo, socava o amendoim,
E já punha o açúcar, misturava ali, tudo saía tudo. Gostava, nossa. O processo da paçoca é o seguinte: entra o amendoim na torragem, põe nas peneiras, esfria, aí passa a mão nele, tira a pele dele inteirinho, passa o amendoim no moinho. Aí a gente põe 3 kg de açúcar, 2 kg de farinha e uma mão de sal e 4 kg de amendoim. Aí a gente vai usar a própria mão para poder movimentar aquilo ali, porque vai passar em outra máquina, se deixar pelote não passa, né? Passou na máquina é rápido. Aí é só pesar, embalar e vender. É coisa simples de fazer. Essa paçoca já esparramou para tudo quanto é lugar, para São Paulo, para tudo quanto é cidade do Vale ali. Todo mundo já comeu dessa paçoca. Fazia mais a paçoca de carne, que é feito de farinha de milho, sabe? Tem gente que confunde, muitas vezes põe de mandioca, mas o certo é a farinha de milho. Sempre preferia de mandioca, né? A farinha de milho era só para tomar com café. Se quiser fazer de mandioca, faz. Se não quiser, faz com farinha de milho. Eu acho que a de mandioca era melhor. Olha, sempre faz com a farinha de mandioca. A farinha de mandioca a gente não acha muito de acordo não, sabe? Para dizer a verdade, não experimentei até hoje. Não posso nem dizer. Se caso fizer, até queria experimentar um pouco. O que a minha mãe falava, o que meu pai falava, que o meu avô falava, não vamos fazer com farinha de mandioca, vamos fazer com farinha de milho mesmo, né?